Olá, vamos aproveitar um pouquinho esse nosso tempo livre, esse nosso tempo de quarentena para estudar um pouquinho a palavra do Senhor? Muito bom. Esta videoaula é voltada para os alunos ali da classe Juniores do Senhor, lá na Casa de Oração da Rua da Constituição. Mas é bem verdade também que pode ser aproveitada por qualquer um que queira estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós temos o propósito, e já tínhamos o propósito de começar agora no mês de abril, um estudo sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas vamos aproveitar um pouquinho esse tempo e desses recursos. É claro que estamos num lugar improvisado, você vai ver aí no meu óculos a tela do meu computador, claridade, tudo isso é improvisado. Mas acho que dá para a gente estudar um pouquinho da palavra do Senhor assim mesmo. Muito bom, Paulo surge ali no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 58, segurando ou ao lado da capa daqueles que iriam apedrejar a Estevão. Estevão, você sabe, fez uma defesa maravilhosa, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, mas aqueles homens resolveram então apedrejar a Estevão e deixaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Já no capítulo 58, no primeiro versículo, você vê Paulo consentindo naquela morte. Mas será que dá para saber um pouquinho sobre a vida de Paulo antes da sua conversão? Será que dá para sabermos um pouquinho da vida da infância de Paulo, da juventude de Paulo, onde ele nasceu, onde ele cresceu? E dá. Você vai ver que nós vamos passar por alguns versículos que até mesmo o próprio Paulo, num testemunho da sua vida, num testemunho de qual ele não se orgulhava de forma alguma, ele falando da sua vida e de como ele era. Mas antes, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o nome desse apóstolo. E para isso eu comecei escrevendo a seguinte frase: Saulo, Paulo, por que me persegues? É isso mesmo, Saulo, Paulo, por que me persegues? Você deve estar acostumado a ouvir Saulo, Saulo, por que me persegues? Fica um tanto confuso, não fica? Mas sabe, talvez essa confusão também esteja na cabeça de alguns. Alguns pensam que Deus teria mudado o nome de Saulo para Paulo, mas nós não achamos versículo nenhum na Bíblia que diz isto. Nós achamos um versículo lá no capítulo 13, versículo 9, onde o escritor do livro de Atos disse, olha, Saulo também chamado Paulo. E Paulo é a forma latina de Saulo. Paulo é a forma romana, a forma latina de Saulo, que por sua vez é a forma grega de Saul. Isso mesmo, Saulo tem o mesmo nome do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Aliás, eles têm em comum não só o nome, os dois são da tribo de Benjamim. O que nós vamos ver daqui a pouco. Mas Saul, Saulo e Paulo. Vamos pensar um pouquinho sobre a vida de Paulo, sobre o nascimento de Paulo. Onde ele nasceu? O que aconteceu com ele na infância? O que aconteceu com ele na juventude? Até ele chegar àquele ponto. Muito bem, lá no livro da carta aos Filipenses, carta que o próprio Paulo escreveu, ele dá alguns detalhes da sua vida. Ali ele está discutindo com alguns homens religiosos, dizendo, olha, eu também fui religioso. Eu tinha também algumas credenciais, porque aqueles homens achavam que as suas credenciais, o que eles faziam, a sua obra, eram suficiente para agradar a Deus e até entrar no reino dos céus. E nós devemos lembrar que lá em Mateus, no capítulo 5, o próprio Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, se a vossa justiça não for maior do que as dos escribas e fariseus, de forma alguma entrarás no reino dos céus. E Paulo está tratando disso ali. E ele diz o seguinte, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa
de Cristo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. É como se Paulo tivesse sacado do seu bolso uma carteira com os seus documentos dizendo quem era aquele homem. Uma carteirada. Ele disse, olha, se vocês acham que a sua forma de vida, aquilo que vocês têm é o suficiente para agradar a Deus, eu muito mais. Observe como foi a minha vida. E o que ele está dizendo, e o que ele quer dizer com essas coisas que ele falou ali? Bom, vamos voltar em detalhe por detalhe daquela fala de Paulo. Quando ele fala, sou circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo, olha, lembra, lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 10, Deus faz um acerto com Abraão. Naquele acerto ele então institui a circuncisão. E a instituição daquela circuncisão teria que ser no 8º dia de vida do homem, do macho e até mesmo dos escravos. Paulo está dizendo, olha, meu pai seguiu a lei à risca. Meu pai estava seguindo a lei à risca. Milênios depois daquele acerto com Abraão, meu pai estava obedecendo a lei. Mas ele continua, ele fala da linhagem de Israel. Aliás, as próximas 3 credenciais que Paulo apresenta da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos dá no mesmo essas 3 credenciais que ele apresenta, mas vamos tentar diferenciá-las um pouquinho. Porque quando ele fala da linhagem de Israel, ele fala, eu sou descendente de Jacó. Agora nós precisamos pensar, Jacó sim. Jacó teve o seu nome mudado por Deus para Israel. E quando ele fala, sou da linhagem de Israel, ele está dizendo, olha, eu sou descendente de Jacó. Mas ele continua, da tribo de Benjamim. E quando ele fala da tribo de Benjamim, aqueles homens entendem muitas coisas. Porque havia um certo orgulho de ser da tribo de Benjamim. Pense bem, Benjamim foi o 2º filho, o último filho de Raquel, a esposa amada. Benjamim é o irmão que José estava esperando no Egito. Da tribo de Benjamim veio o primeiro rei, Saul. A tribo de Benjamim, quando lá na divisão do reino, lá no livro dos reis, no capítulo 12, na divisão dos reinos, a tribo de Benjamim não foi com as 10 tribos que se apartaram da tribo de Judá, que foram com Jeroboão, que foi um homem completamente contrário à vontade de Deus. Apesar de que Deus ofereceu àquele homem grandes coisas se ele fosse obediente. E ele está dizendo, olha, eu sou da tribo de Benjamim, aquela tribo que se juntou à tribo de Judá, formaram uma tribo só, chamada Judá. Inclusive, deve ter sido mais ou menos nessa época que o povo hebreu começou a ser chamado de judeus. Mais ou menos por essa situação. E Paulo está dizendo, olha, eu sou daquela tribo. A minha tribo sempre adorou a Deus em Israel, no templo. Quando ele diz, eu sou hebreu de hebreus, ele está dizendo, olha a minha genealogia, eu tenho um documento da minha genealogia. O que ele está dizendo com isso? Olha, quando você pegar o meu documento, a minha genealogia, lembra da genealogia de Cristo lá no princípio do livro de Mateus? Dá uma lida lá. Uma genealogia detalhada, dividida inclusive de 14 em 14. Paulo está dizendo, eu tenho uma genealogia. E quando você olhar para a minha genealogia, você vai ver que eu sou filho de um hebreu, que por sua vez era filho de um hebreu, que 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 por sua vez era filho de um hebreu, que era filho de um hebreu, até chegar a Abraão. Ele está dizendo, a minha genealogia não tem desvio. A minha raça é pura. E acaba aqui as 4 credenciais que Paulo apresenta por herança, que ele herdou. Porque ele herdou essas heranças, uma porque ele era judeu, da tribo de Benjamim, e outra porque o pai dele era obediente à lei. Mas agora ele apresenta ainda 3 credenciais que ele galgou, que ele lutou para ganhar, que ele foi atrás. Ele continua, quanto à lei, fariseu.
Nós temos uma ideia diferente hoje dos fariseus do que aquele povo tinha naquela época. Hoje nós entendemos. O próprio Senhor Jesus Cristo denunciou aquele povo. Várias vezes. Várias vezes. Mas ser um fariseu naquela época era ser da gente boa. Daquele grupo que era mais ligado à lei. Entre aspas, eles seguiam a lei, à risca, reta. Se orgulhavam disto. E ele também continua, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja. Não porque ele achava que deveria, não simplesmente, aliás, porque ele queria destruir a igreja, mas porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Em momento algum daqueles que ele estava perseguindo a igreja, ele pensou que estava desobedecendo a Deus. E nós vamos ver, Paulo era muito zeloso, mas estava completamente errado até que o Senhor Jesus Cristo intercepta ele ali na estrada a caminho de Damasco. Mas ele continua, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu não acredito que Paulo estava dizendo aqui que ele não pecava, que ele não pecou. Apesar de que o pecado nos faz pensar, nos faz acreditar que não pecamos. O pecado nos faz isso. O pecado me enganou e me matou, diz Paulo. Mas o que eu acredito que ele estava dizendo ali era que quando eu pecava, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que escolher um animal e levar aquele animal para ser sacrificado por causa do meu pecado. Eu estou em dia com a lei de Deus, ele estava dizendo. Mas ele termina ali dizendo, olha, mas isso para mim é perda. Não é dessa forma. E mais para frente nós vamos estudar um pouquinho aquele capítulo do livro de Filipenses. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a salvação. Pois bem, em Atos, no capítulo 22 e versículo 3, Paulo diz assim, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, me criei nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo, ele dá três detalhes da sua vida antes da sua conversão. Ele nasceu em Tarso, da Cilícia. E neste momento em que ele disse essas palavras, ele estava em Jerusalém. E ele estava dizendo, mas me criei nessa cidade. Eu nasci lá em Tarso, mas me criei nessa cidade. E estudei nessa cidade. Os tempos de estudo de Paulo foram em Jerusalém. E ele dá inclusive o nome do seu professor, Gamaliel. Gamaliel era um instrutor, um professor, um rabino, que tinha por incumbência dar aulas, ensinar a palavra de Deus, ensinar as escrituras, ensinar a Torá, como eles mesmos diziam. E em Gálatas 1:14 ele disse, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito aos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Percebe o que ele disse aqui? É um detalhe da vida de Paulo que é um detalhe bom. Se você usar esse detalhe, se você usar esse zelo, conforme a vontade de Deus. Não conforme a vontade de que você gosta, não conforme uma religião. Ele estava dizendo, olha, aos da minha idade, aqueles que estudavam junto comigo, que tinham a mesma idade minha, eles não se comparavam a mim. Eu me dedicava, eu aprendia, eu era zeloso. E nós vamos ver que esse detalhe da vida de Paulo, ele não perde na sua conversão. Pelo contrário, agora, depois de convertido com a ação do Espírito Santo, esse detalhe da vida dele faz muita diferença. Ser zeloso. Ai, daquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Vamos continuar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele dá mais 3 detalhes. Ele era blasfemo. Ele não só perseguia os cristãos, aqueles que eram discípulos de Cristo, mas ele praguejava contra eles, ele difamava eles. Ele era blasfemo, ele falava mal deles. Se ele não concordasse com você, ele estaria falando mal de você. Perseguidor. Quantas vezes ele fala isso e depois ele fala insolente? Insolente pode ser que ele está dizendo, olha, eu era capaz de fazer coisas
das quais eu me envergonho, por causa do meu orgulho. Eu era orgulhoso. É como se ele estivesse dizendo, olha, não habitava em mim o Espírito Santo, por isso eu não era manso. Mas aí continua. Em Gálatas 1:13, ele diz, não só perseguia a igreja, mas também a devastava. E ele conseguiu devastar várias igrejas locais, vários irmãos. Devastava. Não era uma perseguiçãozinha qualquer. Esse último versículo que nós vamos pensar hoje, lá em Atos capítulo 22:4, eu quero pensar nesse versículo só por causa de uma palavrinha, que é importante para quem estuda a palavra de Deus. Ele disse assim, lá em Atos 22:4, eu persegui este caminho até a morte. Este caminho era conforme os cristãos, conforme os discípulos de Cristo tratavam a sua vida desde a sua conversão, o caminho, os do caminho. Nós vamos ver que lá em Atos, no capítulo 11, eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Mas os próprios cristãos não se chamavam de cristão, até mesmo porque essa condição de cristão, que ali em Atos, lá em Antioquia, eles recebem de cristão, não é um título carinhoso. Pelo contrário. Pelo contrário. Era pejorativo. Aqueles que chamaram eles de cristãos não gostavam de Cristo. Odiavam a Cristo. E por isso aqueles que o seguiam eram os cristãos. Bom, meus alunos, eu espero que vocês assistam esse vídeo, que aprendam como eu tenho aprendido na vida deste servo de Deus. E Deus permitindo, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre a conversão de Paulo. A conversão de Paulo. E depois, Deus ainda permitindo, nós vamos pensar um pouquinho. Abrir um parêntese na vida de Paulo para estudar sobre a conversão. Que Deus nos abençoe ricamente, para que possamos, de fato, entender todas as palavras que Deus tem escrito nas Escrituras. Que é para o nosso bem, que é para o nosso ensino, que é para nos corrigir, para nos redarguir, para nos instruir em justiça. Amém.